Imagina descobrir que o planeta mais assustador do nosso céu já foi azul, que por trás daquele brilho vermelho existe a memória de oceanos inteiros, rios profundos e talvez até vida escondida sob um sol fraco e distante. Agora pense em outra coisa. Se Marte conseguiu morrer assim, o que isso diz sobre o futuro da nossa própria Terra? A resposta simples é esta. Marte já foi azul porque tinha água líquida e uma atmosfera espessa o bastante para segurar essa água na superfície. Hoje ele é vermelho porque perdeu grande parte dessa atmosfera, viu seus oceanos evaporarem ou congelarem e deixou o ferro das rochas oxidar até cobrir o planeta inteiro com poeira de ferrugem cósmica. Mas essa explicação é só a casca da ferida. Por trás dessa mudança de cor, existe uma história de violência silenciosa entre um planeta frágil e uma estrela impiedosa. Uma luta entre gravidade fraca, campo magnético morrendo, vento solar arrancando ar e água, impactos gigantes e um clima que desandou. É essa história sombria, feita de ciência real e mistérios ainda em aberto, que você vai atravessar agora. E no fim deste vídeo, quando olhar de novo para o ponto vermelho no céu, vai entender que não está vendo apenas um planeta distante. Está vendo o fantasma de um mundo azul que não deu certo e um possível aviso sobre o futuro da própria Terra. No começo, não havia Marte, nem Terra, nem o chamado planeta vermelho que hoje domina nossa imaginação. Havia uma nuvem fria de gás e poeira perdida no espaço profundo, girando ao redor de um ponto que ainda não era o Sol. Esse berço escuro guardava em silêncio todos os futuros mundos do sistema solar. Com o tempo, essa nuvem começou a colapsar sob a própria gravidade. O centro ficou mais quente, mais denso, até acender como uma estrela jovem. Ao redor sobrou um disco fino de poeira e gelo girando em alta velocidade. Esse disco é o que os cientistas chamam de disco protoplanetário, um enorme ventre cósmico. Dentro desse disco, grãos microscópicos começaram a se chocar e grudar. Primeiro formaram pedrinhas, depois rochas, depois blocos do tamanho de montanhas. Esses blocos são chamados de planetesimais, os primeiros tijolos dos planetas rochosos. Cada colisão moldava lentamente o que um dia seria Marte. Se você imaginar um gigantesco canteiro de obras no espaço, com destroços voando em todas as direções, está bem perto da realidade. As regiões mais internas desse disco deram origem a mundos rochosos como a Terra. Mais longe, o gelo dominou e gigantes gasosos se formaram. Marte nasceu nessa zona de transição, nem tão perto, nem tão longe. Essa posição intermediária é importante. Ela permitiu que o jovem Marte tivesse materiais rochosos, água em forma de gelo e quantidade suficiente de energia solar. Tudo isso é crucial em qualquer história de planeta habitável. Mas havia um detalhe que cedo ou tarde cobraria um preço muito alto. Enquanto os blocos se juntavam, alguns cresciam demais e devoravam tudo à volta. Outros ficavam menores, como sobras da construção. Marte foi uma dessas sobras, um planeta que não conseguiu acumular tanta massa quanto a Terra. Ele ficou preso na condição de meio termo, grande demais para ser apenas um asteroide e pequeno demais para ser um mundo estável por bilhões de anos. Hoje, quando telescópios observam discos ao redor de estrelas jovens, veem processos parecidos acontecendo em outras partes da galáxia. Esses discos cheios de poeira são as maternidades de novos planetas. Em muitos deles, provavelmente, nascerão outros mundos vermelhos, com futuros tão frágeis quanto o de Marte. E é justamente essa fragilidade que vai definir todo o seu destino. Porque, no fim das contas, o problema de Marte não começou quando ele ficou vermelho. O problema começou aqui, no momento da sua formação, quando ele recebeu menos massa do que precisava para se proteger do próprio universo. Um detalhe que parece só um número em tabela astronômica esconde um destino inteiro. Marte tem cerca de metade do diâmetro da Terra e algo em torno de 1/3 da sua massa. À primeira vista, é só um planeta menor, mas em termos de sobrevivência cósmica, isso é quase uma sentença. Quanto mais massa um planeta tem, mais forte é sua gravidade. Gravidade é o abraço que segura a atmosfera, a água e até o calor interno. Com pouca massa, esse abraço fica fraco. É como tentar segurar fumaça com as mãos. Ela escapa por qualquer fresta, por menor que seja, principalmente no vácuo frio do espaço.
Dentro de um planeta também acontece outra luta silenciosa. O interior quente gera correntes de material fundido que, ao se moverem, podem criar um campo magnético. Esse campo é como um escudo invisível, protegendo a atmosfera do ataque constante do vento solar. Sem esse escudo, o gás começa a ser arrancado pouco a pouco. A Terra, mais massiva, sustenta um núcleo ativo há bilhões de anos. Ele funciona como um coração metálico, alimentando um campo magnético robusto. Marte, menor, esfriou mais rápido. Seu coração foi desacelerando até quase parar. Sem calor suficiente, o motor que mantém o campo magnético ligado foi se apagando e deixando o planeta exposto. Você pode imaginar isso como duas brasas, uma grande, que demora muito a se apagar, e outra pequena, que perde o brilho em poucos instantes. A brasa pequena é Marte. Ela até brilhou forte no começo, com vulcões gigantes e água líquida, mas não tinha combustível suficiente para manter esse cenário por muito tempo. Esse conjunto de fatores cria uma combinação perigosa. Gravidade mais fraca dificulta segurar a atmosfera. Núcleo esfriando mais cedo enfraquece o escudo magnético. O resultado é um planeta que nasce com potencial para ser habitável, mas que carrega desde o início uma fragilidade estrutural. É como construir uma casa linda sobre um terreno que cede devagar. Por algum tempo, essa fragilidade ficou escondida. O jovem Marte ainda tinha calor interno, vulcanismo intenso e, muito provavelmente, uma atmosfera mais espessa. Nesse período, tudo indicava um mundo mais úmido, talvez coberto por rios, lagos e um oceano. Mas sob essa paisagem promissora, o relógio já contava ao contrário. Olhar hoje para Marte é ver o final da história. Para entender o que ele perdeu, precisamos olhar para trás, para as eras em que esse planeta pequeno ainda lutava para se manter vivo. É aí que entram as grandes fases da história marciana, cada uma marcando uma etapa diferente dessa transformação. Quer ver como esse roteiro se desenrola no tempo? Quando cientistas olham para Marte, eles não veem apenas um deserto vermelho. Eles leem camadas de tempo. A superfície guarda marcas de épocas diferentes, como páginas de um livro antigo. Para organizar essa história, foi criada uma divisão em 3 grandes eras: Noaxianã, Hesperiana e Amazoniana. Cada nome guarda um clima e um tipo de Marte. A era Noaxiana é a mais antiga, começando há mais de 4 bilhões de anos. Nessa fase, tudo indica que Marte era muito mais úmido. As imagens mostram vales longos, redes de canais, sinais de chuvas e escoamentos de água. Muitos pesquisadores acreditam que nesse período existiu um grande oceano no hemisfério norte, deixando o planeta bem mais azul do que hoje. Você pode imaginar a Noaxiana como a infância molhada de Marte. Vulcões ativos liberavam calor e gases, ajudando a sustentar uma atmosfera mais espessa. A água corria pela superfície, escavava vales e formava lagos. Se a vida microbiana algum dia apareceu por lá, essa era teria sido o melhor momento para isso. O cenário ainda era duro, mas muito menos hostil do que o atual. Depois vem a Era Hesperiana, que marca uma transição. O clima começa a se tornar mais seco e mais frio. Grandes eventos de inundação ainda acontecem, mas passam a ser mais episódicos. Vulcões gigantes liberam lava e gases, redesenhando paisagens inteiras. É como se o planeta estivesse mudando de humor, deixando para trás o passado aquoso e caminhando em direção à escassez. Na Hesperiana, a água líquida já não domina tanto a superfície. Em vez de rios persistentes, aparecem sinais de enxurradas rápidas e violentas. A atmosfera pode ter começado a afinar e a proteção contra o vento solar já não era a mesma. Ainda era possível encontrar ambientes habitáveis, mas eles se tornavam mais raros, mais locais e mais frágeis. Por fim, chega a Era Amazoniana, que se estende do passado recente até hoje. Essa é a fase do Marte que conhecemos. Frio, seco, coberto por poeira e marcado por tempestades que envolvem o planeta inteiro. A água líquida quase desaparece da superfície e passa a existir principalmente como gelo, enterrado ou preso nas calotas polares. Na Amazoniana, o vento assume o papel principal. Ele esculpe dunas, redistribui poeira avermelhada e suaviza crateras antigas. A cada tempestade, o planeta se cobre e se descobre, como se tentasse apagar as próprias cicatrizes. É um Marte muito mais silencioso, onde qualquer traço de vida de superfície teria enorme dificuldade para resistir. Essas 3 eras juntas
contam a trajetória de um mundo que começou mais amigável e lentamente se tornou inóspito. Infância úmida, adolescência violenta, maturidade árida. Quando entendemos essa linha do tempo, fica mais fácil enxergar o que foi perdido e, principalmente, onde devemos procurar os sinais mais fortes de um passado azul escondido sob o vermelho atual. Afinal, se Marte já foi tão diferente do que vemos hoje, as provas disso não desapareceram por completo. Elas estão espalhadas pela superfície, cravadas em rochas, vales e minerais. É exatamente isso que entra em cena quando falamos das evidências de que esse planeta, que hoje parece morto, já carregou rios, lagos e talvez um oceano inteiro. Quer mergulhar nessas cicatrizes aquosas? Quando você olha para uma foto de Marte, talvez veja só uma paisagem vermelha e vazia. Mas para quem aprende a enxergar como um geólogo planetário, aquelas linhas sinuosas e relevos estranhos contam outra coisa. Elas falam de água, de rios antigos, de lagos profundos e de algo ainda mais impressionante: a possível presença de um vasto oceano no hemisfério norte. As sondas que orbitam Marte já mapearam milhares de vales de escoamento. São estruturas que lembram muito leitos de rios secos na Terra. Eles começam em regiões mais altas e seguem em direção a áreas mais baixas, formando redes ramificadas como veias fossilizadas na crosta marciana. É praticamente a assinatura de um passado em que a água corria livre pela superfície. Além desses vales, existem deltas claramente visíveis. Um delta é aquela formação em leque que aparece quando um rio entra em um lago ou mar e deposita sedimentos. Em Marte, vários deltas desse tipo já foram identificados, inclusive na cratera G0, onde um rover atual explora o solo em busca de sinais de ambientes antigos. Um delta não se forma do nada. Ele precisa de água persistente. Algumas regiões do hemisfério norte exibem algo ainda mais intrigante: grandes planícies relativamente suaves, com bordas que lembram linhas costeiras antigas. Há formas que se parecem com praias elevadas, como se um oceano tivesse ocupado aquela área e depois recuado. Muitos cientistas defendem a hipótese de que ali existiu um oceano cobrindo milhões de quilômetros quadrados. Se isso for verdade, Marte não teve apenas poças ou pequenos lagos isolados. Teve um sistema hidrológico inteiro, com rios alimentando bacias, lagos interligados e um corpo de água gigantesco ao norte. Em termos de comparação, esse oceano poderia ter um volume semelhante a mares terrestres. Para a vida, um cenário assim é praticamente um convite. O mais curioso é que, em alguns lugares, as marcas desses antigos canais ainda preservam detalhes finos, ondulações em sedimentos e padrões que lembram o fundo de rios de água corrente. Isso indica não só a presença de água, mas a ação contínua dela ao longo de muito tempo. Não estamos falando de uma chuva rápida, e sim de um clima que sustentava ciclos de água. Hoje, essas paisagens aparecem cobertas de poeira sob um céu fino e frio. Mas se você mentalmente encher esses vales com água, a imagem muda por completo. De repente, o que parecia um deserto morto se transforma em algo próximo a uma versão reduzida da Terra primitiva. Um mundo onde o chamado planeta vermelho, na verdade, tinha muito de azul. E quanto mais as missões avançam, mais detalhes surgem. Novos mapas de antigas hidrovias marcianas continuam sendo publicados, com redes de canais se entrelaçando por milhares de quilômetros. É como se o planeta inteiro fosse, um dia, coberto por um sistema vascular de água líquida, hoje seco, mas ainda gravado no relevo. Saber que esse oceano pode ter existido é fascinante, mas também desconfortável, porque um oceano não aparece sozinho. Ele exige uma atmosfera mais espessa, temperaturas menos brutais e um ciclo de água ativo. Isso pede um Marte muito diferente do que vemos hoje. A pergunta natural é: esse mundo úmido deixou alguma prova escondida nas próprias rochas? É aí que entram os minerais que só nascem quando a água tem tempo de agir. Quer ver como a química confirma o que a paisagem já sussurra? Quando a água passa rápido, ela apenas esculpe. Quando ela fica muito tempo em contato com a rocha, ela transforma. É exatamente isso que as sondas e jipes robóticos encontraram em Marte. Não só marcas de erosão, mas minerais que só se formam quando a água permanece, reage, dissolve e recria a matéria. Esses minerais são uma das provas
mais fortes de um passado realmente úmido. Entre eles estão as argilas, também chamadas de filosilicatos. Na Terra, essas argilas elas se formam quando rochas ígneas, como basaltos vulcânicos, ficam em contato prolongado com água líquida. Os átomos se reorganizam, parte do material se dissolve e outra parte cristaliza em novos minerais mais hidratados. Encontrar esse tipo de argila em Marte significa que a água não foi passageira. Ela ficou ali por muito tempo. Orbitadores equipados com espectrômetros, instrumentos que identificam minerais pela forma como refletem a luz, mapearam grandes depósitos de argilas em regiões muito antigas de Marte. Muitos desses depósitos se concentram em terrenos da era noaxiana, justamente a fase mais úmida. Isso combina com a ideia de um planeta jovem, rico em chuvas, rios e talvez mares rasos. Os rovers em solo confirmam essa história em escala menor. O Jeep Curiosity, explorando a cratera Gale, encontrou camadas de rochas sedimentares ricas em minerais que indicam ambientes de lagos antigos. Essas rochas são feitas de partículas finas depositadas em água calma, camada após camada, como acontece no fundo de lagos terrestres. Em algumas delas, há sinais de minerais argilosos, formados em condições relativamente neutras, amigáveis para moléculas orgânicas. Já o rover Perseverance, em G0, explora justamente um antigo delta. Ali as imagens revelam blocos e camadas que antes eram parte de um sistema de lago. Análises iniciais sugerem a presença de minerais que apontam para interação prolongada com água. Não é só o formato da paisagem que sugere um lago. A própria composição das rochas reforça essa história. Além das argilas, há também sulfatos e outros minerais que se formam quando a água evapora, concentrando sais. Em certas regiões, aparecem depósitos que lembram antigos leitos de lagos salgados, ambientes extremos, mas que podem abrigar micro-organismos resistentes. Na Terra, formas de vida adoram esse tipo de nicho, por mais inóspito que pareça para nós. Esses minerais funcionam como registros químicos. Eles guardam informações sobre o pH da água, sua salinidade e a temperatura aproximada. A partir deles, cientistas conseguem reconstruir o ambiente de bilhões de anos atrás. Muitas dessas reconstruções apontam para condições onde a vida microbiana poderia, ao menos, tentar surgir. O mais intrigante é que essas assinaturas de água não aparecem em um único lugar isolado. Elas estão espalhadas em várias regiões do planeta, sugerindo que Marte teve múltiplos ambientes aquosos em épocas diferentes. Não foi um lago perdido, foi uma fase inteira da história marciana em que a química e a água trabalharam juntas em escala planetária. Se os rios e deltas mostram por onde a água passou, as argilas e minerais aquosos mostram quanto tempo ela ficou. Juntas, essas duas linhas de evidência constroem a imagem de um Marte antigo, muito menos hostil, muito menos seco, bem mais parecido com um mundo onde poderíamos, um dia, ter caminhado à beira de um lago alienígena. Mas nem todas as pistas dessa água antiga estão em Marte hoje. Algumas viajaram até aqui, caindo na Terra em forma de rochas que cruzaram o espaço. São os meteoritos marcianos, peças arrancadas de um mundo distante, que trazem por dentro marcas microscópicas de reações com água. É nessa rota entre Marte e a Terra que o mistério fica ainda mais perturbador. Quer descer mais nesse lado quase proibido da história? Algumas das pistas mais inquietantes sobre Marte não foram encontradas em Marte, e sim aqui na Terra, ao longo de milhões de anos. Grandes impactos no planeta vermelho lançaram fragmentos de rocha para o espaço. Uma pequena parte desses fragmentos viajou pelo sistema solar até cair em nosso planeta como meteorito. São mensageiros silenciosos de um mundo distante. Esses meteoritos formam um grupo conhecido como meteoritos marcianos. Sabemos que vieram de lá porque sua composição gasosa, preservada em minúsculas bolhas, combina com a atmosfera de Marte medida por sondas. É como se trouxessem, presos dentro deles, pequenos frascos de ar marciano antigo que podemos analisar em laboratório com grande precisão. Um dos mais famosos recebe um nome técnico de ALH 84001, encontrado na Antártida. Dentro desse bloco de rocha, pesquisadores observaram estruturas minúsculas e certos minerais que lembravam sinais de interação com água. Algumas imagens lembravam
À primeira vista, fósseis de bactérias. Isso acendeu uma das maiores discussões da história da astrobiologia. Durante um tempo, houve quem defendesse que a LH 84001 guardava possíveis vestígios de vida marciana antiga. Outros cientistas, porém, mostraram que processos completamente não biológicos também poderiam explicar aquelas formas e minerais. Até hoje, o consenso é cauteloso. O meteorito mostra claramente que água agiu dentro da rocha, mas não prova, sozinho, que houve vida. Mesmo assim, a controvérsia foi poderosa e ensinou algo importante. Em mundos como Marte, sinais de água e de química complexa podem ser facilmente confundidos com sinais de vida. A ciência precisa ser extremamente rigorosa para não se enganar com falsos positivos. Isso vale tanto para meteoritos quanto para dados de robôs em solo. Outros meteoritos marcianos também exibem marcas de alteração por água, minerais hidratados, fissuras preenchidas por materiais que só se formam em ambientes úmidos e mudanças sutis na estrutura cristalina. Cada amostra é uma cápsula do tempo de uma parte diferente de Marte. Algumas vieram de regiões profundas, expostas por impactos violentos. Essas rochas funcionam como um atalho. Em vez de esperar uma missão trazer amostras oficialmente, já temos pedaços de Marte em nossos laboratórios. Com eles, dá para estudar em detalhes microscópicos como foi a interação entre rocha e água, que tipos de minerais surgiram e em que condições. Tudo aponta na mesma direção. A água não foi um visitante raro naquele planeta. Para quem busca vida fora da Terra, segurar um meteorito marciano é quase como tocar um rumor do passado. Há algo perturbador na ideia de que, dentro de um pedaço de rocha que você coloca sobre a mesa, pode estar registrada uma história inteira de rios, lagos e talvez processos orgânicos de outro mundo. Mesmo que não haja fósseis ali, a possibilidade por si só mexe com a imaginação. Esses meteoritos, somados às paisagens de vales e às argilas vistas por sondas, formam um quadro consistente. Marte já foi bem mais dinâmico, úmido e quimicamente ativo do que parece hoje. E toda vez que uma nova amostra chega às mãos dos cientistas, renasce a pergunta que assombra esse campo. Será que em algum canto, em alguma época, a linha da química cruzou a linha da biologia naquele planeta vermelho? Se a resposta for sim, as marcas podem estar escondidas em rochas ainda intocadas na superfície marciana ou enterradas em camadas discretas. Se for não, isso também diz algo profundo sobre o quão difícil é nascer vida, mesmo em um mundo cheio de água. De um jeito ou de outro, a questão nos leva ao próximo passo natural dessa história. Encarar a possibilidade de que Marte não foi apenas um planeta molhado, mas um candidato real a ter abrigado formas de vida. Vamos entrar nesse terreno delicado agora. Quando se fala em vida em Marte, muita gente imagina marcianos verdes, naves e civilizações antigas. A ciência atual é bem menos cinematográfica, mas muito mais assustadora, porque o foco não está em cidades no deserto vermelho, e sim em algo muito mais sutil: micróbios, pequenos demais para serem vistos a olho nu, mas capazes de mudar tudo o que pensamos sobre o universo. Para que a vida como conhecemos surja, 3 ingredientes básicos são sempre citados. Primeiro, água líquida. Segundo, uma fonte de energia, que pode ser luz do sol ou calor vindo do interior do planeta. Terceiro, elementos químicos adequados como carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e alguns metais. Em Marte antigo, esses 3 fatores parecem ter se encontrado em vários lugares ao mesmo tempo. A cratera G0 é um bom exemplo. Hoje, ela é só uma depressão cheia de poeira. Porém, vista de cima, revela a forma de um antigo delta, onde um rio se abria em leque ao entrar em um lago. Na Terra, deltas são excelentes armadilhas para sedimentos finos, orgânicos e muitas vezes fósseis. Não é por acaso que um dos robôs mais avançados já feitos pousou exatamente ali para investigar esse ambiente congelado no tempo. Outro lugar emblemático é a cratera Gale, explorada pelo Jeep Curiosity. Ali, as camadas de rocha sedimentar revelam um passado de lagos calmos que duraram longos períodos. As análises indicam que a água desses lagos não era extremamente ácida nem extremamente salgada em certas fases, ou seja, estava dentro de uma faixa
que aqui na Terra seria considerada razoavelmente amigável para micro-organismos. Em alguns depósitos, foram encontrados compostos orgânicos simples, moléculas baseadas em carbono. Isso não é a mesma coisa que encontrar vida, mas é um ponto de partida importante. Compostos orgânicos podem se formar tanto por processos biológicos, quanto por processos puramente químicos. O fato de estarem preservados em rochas tão antigas mostra que Marte teve, no mínimo, a matéria-prima da biologia. Além disso, o planeta exibiu vulcanismo intenso no passado. Vulcões não trazem só destruição. Eles liberam gases, calor e minerais, criando ambientes químicos ricos, ideais para certos tipos de micro-organismos. Em regiões onde calor subterrâneo encontra água, formam-se sistemas hidrotermais, como fontes quentes e chaminés submersas. Na Terra, esses locais são verdadeiros berços de vida microbiana resistente. É por isso que muitos pesquisadores acreditam que, se a vida microscópica surgiu em Marte, ela não teria precisado de oceanos perfeitos e climas agradáveis por toda parte. Bastariam alguns nichos protegidos, como lagos alimentados por água subterrânea ou sistemas hidrotermais sob gelo. Pequenos oásis espalhados em um planeta já desafiador, mas ainda não totalmente hostil. Isso muda a forma como enxergamos a pergunta. Marte foi habitável. Não precisamos imaginar florestas marcianas para responder sim. Podemos imaginar uma camada fina de vida microbiana, talvez escondida em sedimentos, protegida do sol por poucos centímetros de rocha. A questão que permanece, e que incomoda, é se essa oportunidade foi aproveitada, se a química deu o salto para a biologia, e se esse salto aconteceu, será que a vida conseguiu resistir às mudanças brutais que vieram depois, quando a atmosfera foi se perdendo e o planeta, aos poucos, congelou e secou? Ou será que tudo foi extinto, deixando apenas pistas vagas, quase apagadas, para que a humanidade tente reconstruir o enredo bilhões de anos depois? Para começar a responder, é preciso olhar para algumas tentativas antigas de detectar vida, feitas quando os primeiros robôs tocaram o solo marciano. Na década de 70, quando as sondas Viking pousaram em Marte, a humanidade fez uma pergunta direta ao planeta vermelho: existe vida aí? Os instrumentos dessas sondas realizaram experimentos com o solo, adicionando nutrientes e observando possíveis sinais de metabolismo, como produção de gases. Os resultados foram estranhos demais para uma resposta simples. Alguns testes sugeriram reações químicas inesperadas, como se algo estivesse respondendo aos nutrientes. Porém, não apareceram evidências claras de moléculas orgânicas complexas no solo examinado. Isso levou muitos cientistas a concluir que os resultados podiam ser explicados por processos puramente químicos, sem precisar invocar micro-organismos marcianos. O impacto foi tão grande que, por anos, a busca por vida em Marte ficou mais cautelosa. Décadas depois, o meteorito LH 84001 reacendeu o debate. Como já vimos, essa rocha traz estruturas minúsculas e minerais, que alguns interpretaram como possíveis sinais de atividade biológica antiga. A ideia de fósseis microscópicos de Marte pousando na Antártida soava quase como ficção científica. O problema é que a ciência não pode viver de quase. Para ser chamada de vida, a evidência precisa sobreviver a todos os testes alternativos. Conforme novas técnicas foram aplicadas, surgiram explicações não biológicas para boa parte das observações. Cristais podem crescer em formas parecidas com micróbios. Minerais associados à água podem se formar sem intervenção de seres vivos. A interpretação de LH 84001 foi se tornando mais conservadora. Hoje, ele é visto como um registro poderoso de água antiga em Marte, mas não como uma prova definitiva de vida. Essas histórias, tanto das sondas Viking quanto dos meteoritos, ensinaram algo vital para a astrobiologia. Em mundos estranhos, a natureza pode imitar a biologia de maneira convincente, um padrão que, à primeira vista, parece vivo. Pode ser resultado de química exótica, radiação intensa e variações de temperatura. Em outras palavras, o universo é muito bom em criar falsos positivos. Por isso, a estratégia moderna de busca por vida é mais cuidadosa. Em vez de apostar tudo em um único tipo de evidência, os cientistas procuram um conjunto consistente de sinais: morfologia, química, contexto geológico,
Distribuição espacial. Tudo precisa se encaixar como peças de um quebra-cabeça antes que alguém arrisque dizer a palavra proibida. Descobrimos, para o público em geral, isso pode soar frustrante. Parece que toda nova descoberta empolgante sobre Marte vem acompanhada de um balde de água fria. Mas essa prudência é necessária. Uma falsa confirmação de vida em outro planeta poderia atrasar a ciência por décadas e minar a confiança nas próximas descobertas reais. É melhor demorar e acertar do que anunciar cedo e errar. Ainda assim, cada uma dessas controvérsias deixou um legado. Elas ajudaram a definir quais ambientes são mais promissores, quais instrumentos são realmente eficazes e que tipo de dado é essencial coletar. Hoje, rovers como o Perseverance não estão apenas tirando fotos bonitas. Eles estão selecionando amostras para serem trazidas um dia à Terra, onde poderão ser examinadas com muito mais rigor do que qualquer laboratório embarcado. Enquanto isso, a grande pergunta continua aberta. Ela paira no ar, rarefeito de Marte e nos corredores de centros de pesquisa aqui na Terra. Se a vida apareceu ali em algum momento remoto, ela deixou marcas fortes o suficiente para resistir a bilhões de anos de gelo, radiação e poeira, ou os sinais foram triturados, misturados, diluídos, até se tornarem quase indistinguíveis do ruído natural? Para tentar responder, não basta olhar só para a biologia. É preciso entender também como o próprio planeta mudou, de um mundo potencialmente habitável para esse deserto enferrujado que observamos hoje. É aí que a investigação sai dos micróbios e volta para a escala planetária, para tentar descobrir quem, afinal, matou Marte e transformou um possível mundo azul nesse cemitério vermelho que vemos agora. Hoje, a verdade é dura e simples. Não existe nenhuma prova direta de vida em Marte, nenhum fóssil confirmado, nenhuma célula observada, nenhum micróbio em tubo de ensaio. Em compensação, existem muitas pistas fortes de que o planeta já teve ambientes onde a vida poderia ter surgido e sobrevivido por muito tempo. Foram encontrados rastros de antigos rios, deltas, lagos calmos e talvez até praias fósseis, todos em regiões que um dia tiveram água estável, minerais amigáveis e química rica. Em algumas rochas surgem possíveis biosinais, padrões que lembram algo produzido por seres vivos, mas que ainda podem ser explicados por processos puramente geológicos ou químicos. Ao mesmo tempo, cada nova missão reforça que Marte foi habitável em vários momentos da sua história, ao menos para micro-organismos resistentes. Havia água líquida, fontes de energia, nutrientes e abrigo em sedimentos e ambientes subterrâneos. O cenário perfeito nunca existiu, mas um suficiente para tentar parece ter sido comum por milhões de anos. E é aqui que nasce o verdadeiro terror científico. Se um dia confirmarmos que Marte teve vida e a perdeu, isso significa que mundos podem ascender e apagar biologias inteiras sem deixar nada além de poeira e minerais estranhos. Se, pelo contrário, descobrirmos que nunca houve vida lá, mesmo com tanta água e tantas condições favoráveis, isso sugere que o salto da química para a biologia é muito mais raro e frágil do que gostaríamos de acreditar. No fundo, a pergunta que ecoa é perturbadora. O que assusta mais, descobrir que Marte já foi vivo e morreu, ou que ele teve tudo para gerar vida, e ainda assim permaneceu completamente estéril. Entre todas essas pistas de água, minerais e possíveis biosinais, um fato não muda. Seja lá o que Marte esteve perto de ser, hoje ele é um mundo morto na superfície. Rios secaram, o céu afinou, a radiação tomou conta. Algo, em algum momento, quebrou a continuidade dessa história. A questão deixa de ser Marte foi habitável e passa a ser quem tirou esse planeta do jogo. Para responder, não basta olhar só para lagos fósseis e minerais estranhos. É preciso encarar o crime em escala planetária, entender o papel do tamanho de Marte, do esfriamento, do núcleo, da morte do campo magnético e da ação lenta e cruel do vento solar. Em outras palavras, descobrir se o assassino foi o Sol, o próprio planeta ou os dois trabalhando juntos. É isso que vai ser dissecado a partir de agora. Quando a conversa muda para futuro e colonização, surge outro tipo de responsabilidade. Se Marte ainda guarda traços de vida microscópica, antiga ou atual,
Mexer nesse mundo não é só engenharia, é ética também. Cada furo no solo, cada perfuração profunda e cada base construída carrega o risco de contaminar ambientes que podem ser os únicos refúgios de uma biologia alienígena frágil. Por isso, cientistas e agências espaciais discutem com cuidado onde pousar, o que tocar e quanto cavar. As chamadas regiões especiais, que podem abrigar água líquida estável ou gelo muito acessível, exigem protocolos rígidos para evitar levar micróbios terrestres para lá. No limite, podemos estragar a única chance de estudar uma vida realmente independente da nossa, se ela existir, antes mesmo de descobri-la. Para entender por que Marte perdeu sua antiga face azul, é preciso falar de algo que você não vê, mas que decide a vida ou a morte de um planeta: o campo magnético. A Terra vive protegida dentro de uma espécie de bolha invisível, que desvia boa parte do vento solar, um fluxo constante de partículas que vem do Sol em altíssima velocidade. Sem essa bolha, nossa atmosfera seria atacada o tempo todo. Esse escudo não cai do céu por acaso. Ele nasce no interior dos planetas, em regiões onde metal líquido se movimenta e gera correntes elétricas. Esse processo é chamado de dínamo. No caso da Terra, o núcleo ainda é quente o bastante para manter esse metal em movimento por bilhões de anos, sustentando um campo magnético forte e relativamente estável. Em Marte, a história foi bem diferente. Por ser menor, Marte esfriou mais rápido. Estudos indicam que, em menos de 1 bilhão de anos, o núcleo começou a perder a capacidade de manter esse dínamo ativo. Isso significa que o escudo magnético global do planeta foi se tornando fraco, irregular e, em grande parte, desapareceu. Restaram apenas campos locais, presos em certas rochas, como fósseis magnéticos de um passado mais protegido. Você pode imaginar isso como um castelo, que um dia teve muralhas altas e bem construídas, mas que parou de ser mantido. Aos poucos, pedras caem, rachaduras aparecem e trechos inteiros desabam. O castelo até continua de pé em alguns pontos, mas não serve mais como defesa. Com Marte aconteceu algo assim. O planeta ficou vulnerável justamente quando ainda tinha água e atmosfera para perder. Sem um campo magnético global, o vento solar começou a interagir diretamente com as camadas altas da atmosfera marciana. As partículas carregadas vindas do Sol, movendo-se em velocidades extremas, passaram a arrancar lentamente moléculas de gás do topo da atmosfera, jogando-as para o espaço. Era o começo de uma erosão invisível, mas devastadora. Missões modernas que estudam a atmosfera de Marte e sua interação com o vento solar mediram esse processo em andamento hoje. Os dados indicam que o planeta perde cerca de 100 gramas de gás por segundo, principalmente dióxido de carbono e oxigênio, levados embora em caudas de partículas que se estendem para trás do planeta, na direção oposta ao Sol. Ao longo de bilhões de anos, isso gera um estrago imenso. Essa fuga não acontece de forma uniforme. Parte do gás escapa pelo rabo magnético, onde o vento solar arrasta as partículas para longe. Outra parte sai por plumas acima das regiões polares, onde campos induzidos canalizam íons para o espaço. Em tempestades solares, quando o Sol fica mais agitado, a taxa de perda aumenta de forma dramática, como se o planeta estivesse sendo lixado com força extra. Além do vento solar, a própria luz ultravioleta intensa do Sol, nos primeiros bilhões de anos, aqueceu as camadas altas da atmosfera marciana. Esse aquecimento ajudou moléculas leves, como o hidrogênio, a alcançar velocidades suficientes para escapar da gravidade do planeta. Com o tempo, isso contribuiu para a perda de água, já que o hidrogênio que escapa deixa o oxigênio para trás, pronto para oxidar a superfície. A gravidade mais fraca de Marte também entra nessa conta, com apenas cerca de 38% da gravidade da Terra. É mais fácil para moléculas de gás alcançarem velocidades de escape, principalmente nas regiões mais altas e aquecidas da atmosfera. Em um planeta maior, essas mesmas moléculas ficariam retidas. Em Marte, cada tempestade solar era uma oportunidade para mais um pouco de ar se perder. Estudos indicam que a maior parte dessa erosão atmosférica aconteceu nos primeiros bilhões de anos, justamente quando Marte ainda tinha água líquida na superfície. Em outras palavras,
O planeta foi ficando seco e frio, enquanto ainda poderia, em tese, manter ambientes habitáveis. O céu foi afinando enquanto rios e lagos ainda existiam, até que a pressão do ar simplesmente não comportou mais água líquida estável. O resultado final é o Marte que se vê hoje, uma atmosfera extremamente fina, com pressão em superfície menor que 1% da pressão do ar na Terra ao nível do mar, composta principalmente de dióxido de carbono, incapaz de segurar muito calor ou proteger de radiação. É uma casca de ar, mais simbólica do que realmente funcional para a vida como conhecemos. Saber que a atmosfera de Marte foi arrancada ao longo de eras, pelo Sol e pela própria fraqueza do planeta, muda o jeito de olhar para aquele céu avermelhado. Ele é o resto de algo que já foi muito mais espesso, quente e promissor. E se o ar mudou tanto, a água não poderia escapar ilesa. A próxima pergunta natural é: se houve rios, lagos e talvez oceanos, para onde foi toda essa água que um dia deixou Marte mais azul do que vermelho? Quando se fala em perda de atmosfera, o vento solar leva boa parte da culpa, mas não está sozinho. A própria gravidade de Marte entra como cúmplice silenciosa. Um planeta com gravidade fraca é como uma mão que tenta segurar areia molhada. Quanto mais o tempo passa, mais grãos escorrem pelos dedos, até que quase nada sobra. Marte tem pouco mais de 1/3 da gravidade da Terra. Isso significa que, para uma molécula de gás escapar, ela precisa vencer uma barreira bem menor. Em atmosferas aquecidas pela radiação ultravioleta, algumas moléculas ganham energia suficiente para atingir velocidades de fuga. Em um planeta mais massivo, elas caem de volta. Em Marte, muitas simplesmente nunca retornam. Além desse vazamento lento, existem os choques violentos. No passado remoto, Marte foi atingido por grandes asteroides e cometas. As cicatrizes estão lá, em forma de crateras gigantes, algumas com centenas de quilômetros de diâmetro. Cada impacto desse tipo libera energia comparável a milhões ou bilhões de bombas nucleares. Em eventos extremos, uma parte significativa da atmosfera pode ser aquecida e literalmente soprada para o espaço. Fragmentos de rocha são lançados para fora do planeta. Alguns se tornam meteoritos que acabam caindo na Terra, mas junto com as rochas, ondas de choque e calor podem remover camadas inteiras de gás. É como se o planeta levasse socos tão fortes que perdesse o fôlego. Esses impactos também podem provocar mudanças rápidas no clima. Em certos casos, podem derreter gelo e liberar água temporariamente, criando mares efêmeros ou chuvas ácidas. Em outros, podem escurecer a atmosfera com poeira, causando resfriamentos prolongados. Marte, pequeno e vulnerável, sentia cada pancada de forma muito mais intensa do que um gigante como a Terra. Com o tempo, essa combinação é fatal. Núcleo esfriando, campo magnético sumindo, vento solar atacando, gravidade fraca facilitando a fuga, impactos abrindo feridas profundas. Cada processo por si só já seria um problema. Juntos, formam um roteiro de transformação irreversível. Um mundo que começou com ar e água suficientes para ser interessante, mas não para resistir. Quando se olha para as eras geológicas marcianas, essa história se desenrola quase como uma peça trágica. Na fase mais antiga, os sinais de rios e lagos são abundantes. À medida que se avança no tempo, a paisagem seca domina. Os registros indicam que a perda de atmosfera e de água não foi um mito, mas um processo real, inscrito no relevo e na química. Tudo isso obriga a encarar Marte de um jeito curioso. Ele não é apenas um mundo que não deu certo, é um mundo que quase deu certo, que chegou a ter muitos dos ingredientes ideais, mas que por detalhes físicos escorregou para a morte climática. Entender esse declínio é essencial para responder à pergunta que ecoa desde o início: se houve tanta água, tanta química e talvez até vida, como esse planeta acabou se tornando esse deserto vermelho? A resposta começa literalmente no chão, na própria cor que aparece quando se aponta uma câmera para sua superfície. Quer descer agora para a poeira e descobrir de onde vem esse vermelho tão inquietante? Quando você pensa em Marte, provavelmente pensa em vermelho. Esse tom de ferrugem não é só estética, é consequência direta de processos químicos que envolveram água, rocha e tempo. Em outras palavras, o próprio planeta deixou sua história gravada na cor do solo. O vermelho é o resultado de um mundo
que um dia teve água suficiente para enferrujar inteiro. A superfície de Marte é rica em minerais que contêm ferro, principalmente basaltos vulcânicos, comuns em planetas rochosos. Quando o ferro presente nessas rochas entra em contato com água e pequenas quantidades de oxigênio, ele reage e forma óxidos de ferro. Na Terra, isso aparece quando um metal fica exposto à chuva e ao ar. Com o tempo, surge aquela casca avermelhada, a ferrugem. Em Marte antigo, algo parecido aconteceu em escala continental. Durante a fase úmida, a água circulava por fissuras, riachos e lagos, dissolvendo parte do ferro das rochas. Quando essa água evaporava ou se infiltrava, o ferro oxidado era deixado para trás, formando minerais com tons que vão do amarelo ao marrom escuro e ao vermelho intenso. Com o passar de milhões de anos, impactos, variações de temperatura e ventos fragmentaram essas rochas em grãos cada vez menores. O resultado é uma poeira extremamente fina, quase como talco, rica em óxidos de ferro. Essa poeira é facilmente levantada pelos ventos de Marte e se deposita em praticamente toda a superfície, criando o filtro vermelho que conhecemos. O vermelho de Marte não é só um detalhe visual, é um rastro químico. Ele indica que, em algum momento, houve água suficiente para promover a oxidação em larga escala. Sem água, esse processo seria muito mais limitado. A cor do planeta é, de certa forma, um atestado de que ele interagiu profundamente com esse elemento tão ligado à ideia de vida. As rochas analisadas por rovers mostram exatamente essa sequência. Basaltos escuros, quando pouco alterados, contrastam com solos e poeiras avermelhadas que cobrem tudo. Em algumas camadas, há transições visíveis entre materiais mais antigos, menos oxidados, e camadas superiores repletas de minerais de ferro já transformados. É como ver, em corte, a progressão de um enferrujamento planetário. A ironia é que sem a água antiga, Marte não teria sua aparência atual. O planeta vermelho só é vermelho porque um dia foi mais azul. A mesma água que alimentou rios e lagos ajudou a preparar o pigmento que hoje domina a paisagem. Quando essa água se foi, a poeira avermelhada permaneceu como uma impressão digital permanente de um passado úmido. Essa poeira não é apenas cenário, ela participa ativamente do clima atual, sendo levantada e espalhada em tempestades que podem envolver o planeta inteiro. Cada tempestade renova o verniz vermelho, cobre rochas recentes, esconde detalhes e mantém Marte com esse aspecto uniforme de deserto oxidado. Por baixo dessa uniformidade, a mineralogia guarda segredos mais finos sobre o tipo de água e de clima que existiram ali. Por muito tempo se acreditou que o vermelho de Marte vinha principalmente de um mineral chamado hematita, um óxido de ferro bastante estável. Pesquisas mais recentes, porém, trouxeram um ingrediente novo e intrigante para essa história. A ferridrita, um óxido de ferro hidratado, que carrega água na sua própria estrutura cristalina. Estudos com dados de sondas e simulações em laboratório sugerem que grande parte da poeira marciana pode ser formada por ferridrita e não apenas por hematita. Isso muda bastante a interpretação do passado do planeta. A ferridrita se forma com facilidade em ambientes frios e úmidos e pode, mais tarde, se transformar em outros minerais quando aquecida ou alterada. Se a poeira de Marte é dominada por ferridrita, isso indica que o planeta passou por longos períodos em que a água esteve presente em temperaturas relativamente baixas. Não seria um mundo tropical, mas um ambiente frio e úmido, em que gelo derrete, infiltra-se, reage com rochas e volta a congelar. Esse quadro combina com a ideia de um Marte antigo habitável, embora não necessariamente quente. A ferridrita é considerada quimicamente reativa. Ela pode interagir com compostos orgânicos, adsorver moléculas na superfície e participar de processos que, na Terra, aparecem em ambientes onde micro-organismos prosperam. Isso não prova que havia vida em Marte, mas mostra que o tipo de mineralogia presente lá não é hostil à ideia de uma química complexa ligada à biologia. Ao detectar sinais compatíveis com ferridrita na poeira marciana, cientistas ganham uma espécie de termômetro e higrômetro do passado. Esse mineral funciona como registro de condições ambientais
apontando para um planeta que não foi apenas molhado, mas molhado em temperaturas baixas, algo como regiões frias da Terra onde lagos congelam na superfície, mas preservam água líquida abaixo do gelo em certas épocas. Essa visão afasta um pouco a imagem popular de um Marte quente e oceânico e se aproxima de um Marte frio e úmido. Ainda assim, para a vida microbiana, isso pode ser suficiente. Na Terra, existem micróbios adaptados a lagos polares, geleiras e permafrost, vivendo em água salobre escondida entre cristais de gelo. O planeta vermelho pode ter abrigado cenários semelhantes. A cor uniforme da poeira, reforçada por esse tipo de mineral, indica que o processo de formação da ferrugem marciana foi global, não local. Em algum momento, água e ferro interagiram em larga escala, sob um clima que, apesar de frio, ainda permitia ciclos de derretimento e congelamento. A poeira que hoje pinta o céu e o solo é o eco químico desses ciclos antigos. Em Marte, a poeira não é apenas sujeira, é um arquivo em movimento. Cada grão finíssimo carrega uma parte da história química do planeta. Quando o vento se levanta e forma cortinas vermelhas que engolem o horizonte, o que está voando diante dos robôs é, na prática, o passado sendo redistribuído pela superfície inteira. As tempestades de poeira marcianas podem ser locais, regionais ou globais. Em alguns anos, uma única tempestade envolve praticamente todo o planeta, apagando sombras, escondendo crateras e enfraquecendo a luz do sol que atinge o solo. Durante esses eventos, cada rocha é lixada e cada vale recebe uma nova camada de partículas geradas por processos antigos de oxidação e erosão. Essas partículas são tão leves que permanecem suspensas na atmosfera por muito tempo, influenciando a temperatura e o clima atual. Elas retêm calor durante a noite e refletem parte da luz durante o dia. Em outras palavras, a poeira não apenas registra o passado, ela também molda o presente, atuando como um termostato caótico, capaz de alterar padrões de circulação atmosférica. Quando uma tempestade se acalma, a poeira se deposita em novos lugares, cobrindo camadas mais antigas e protegendo algumas superfícies da radiação direta. Ao mesmo tempo, outras áreas são expostas pelo vento que varre o excesso de material. O planeta vive em um ciclo constante de revelar e esconder as próprias cicatrizes. Para os cientistas, isso é desafio e oportunidade ao mesmo tempo. Desafio, porque a poeira pode ocultar afloramentos rochosos, valiosos e atrapalhar instrumentos. Oportunidade, porque o estudo dessa poeira, em laboratório, revela a composição média do solo alterado, incluindo minerais como a ferridrita, que apontam para antigos ambientes frios e úmidos. De certa forma, cada tempestade de poeira funciona como um ritual de renovação marciano. O vermelho é reforçado, as diferenças locais são suavizadas. O planeta inteiro é pintado novamente com o mesmo tom, mas por baixo dessa maquiagem uniforme, dados mineralógicos e registros em camadas guardam detalhes da história que não foram apagados, apenas cobertos. Isso significa que, quando um rover perfura alguns centímetros ou metros, ele está atravessando capítulos do passado, indo além da superfície que as tempestades redesenham repetidamente. É como escavar em um livro em que as páginas de cima foram repintadas inúmeras vezes, mas ainda deixam aparecer, aqui e ali, trechos do texto original. Ao entender a poeira como memória, e não só como inconveniente, fica mais claro por que Marte é tão fascinante para a ciência planetária. Quase tudo no planeta, da cor do céu à textura do solo, é consequência de uma longa conversa entre rocha, água, gelo e vento. E se a poeira é o arquivo, a grande pergunta continua sendo: o que aconteceu com a água que um dia alimentou essa ferrugem inteira? Quando se fala em água perdida, não é só figura de linguagem. Uma parte real da água marciana literalmente foi embora para o espaço. A radiação ultravioleta intensa quebra moléculas de água em hidrogênio e oxigênio nas camadas altas da atmosfera. O hidrogênio, por ser o elemento mais leve, escapa com relativa facilidade da gravidade marciana. Observações combinando dados de sondas e telescópios mostram enxames de átomos de hidrogênio deixando o planeta e formando um halo sutil ao redor de Marte. Cada átomo que se vai representa uma molécula de água
que jamais poderá ser recomposta. Medições da razão entre hidrogênio comum e deutério indicam que Marte perdeu uma quantidade enorme de água ao longo de bilhões de anos. Como o hidrogênio escapa mais rápido do que o deutério, o que fica tende a ser relativamente mais pesado. Esse rastro isotópico é uma pista poderosa de que uma parte importante dos antigos oceanos marcianos foi dissipada no espaço. Missões que estudam a atmosfera superior de Marte registram variações na taxa de perda de hidrogênio, ligadas a estações, tempestades de poeira e mudanças na atividade solar. Em épocas de maior aquecimento da atmosfera, mais átomos ganham velocidade suficiente para escapar. Em épocas mais calmas, a taxa diminui, mas o processo nunca para por completo. É um vazamento contínuo. O oxigênio liberado pela quebra da água tem outro destino. Parte escapa, mas uma fração significativa reage com a superfície, oxidando minerais como os compostos de ferro que dão cor ao solo. Assim, a perda de água para o espaço e a formação da ferrugem marciana estão conectadas. Enquanto o hidrogênio se vai, o oxigênio ajuda a pintar o planeta de vermelho. Estudos recentes sugerem que a perda para o espaço, sozinha, não explica todo o desaparecimento da água antiga. Quando os números são somados, fica claro que uma outra parte enorme da água não saiu do planeta. Ela apenas mudou de lugar. Em vez de oceano na superfície, passou a ser gelo ou ficou presa dentro de minerais na crosta. Isso significa que, embora o Marte atual pareça seco, ele ainda pode guardar uma quantidade impressionante de água, mas inacessível ou escondida. A paisagem desértica engana. É como uma casa onde todas as torneiras secaram, mas os canos ainda estão cheios. Para ter uma visão completa, é preciso olhar tanto para o espaço, onde parte da água se perdeu, quanto para o subsolo e para as rochas, onde outra parte se esconde. A água que escapou para o espaço conta a história da vulnerabilidade atmosférica do planeta. A água que ficou presa dentro dele conta outra história, mais discreta, sobre transformação interna. É a soma dessas narrativas que responde, de forma mais honesta, à pergunta: para onde foi a água de Marte? A partir daqui, o foco se volta para o que permaneceu: gelo enterrado, calotas polares e água trancada em minerais, onde talvez ainda se escondam os últimos ecos de um Marte azul. Quando os cientistas somam todas as pistas, percebem que boa parte da água marciana não foi embora para o espaço. Ela simplesmente mudou de forma e de endereço. Em vez de mares na superfície, hoje a água está congelada em calotas polares, enterrada em camadas de gelo e presa dentro das próprias rochas. As calotas nos polos norte e sul de Marte são os reservatórios visíveis mais óbvios. Elas são formadas por uma mistura de gelo de água e gelo de dióxido de carbono, o gelo seco, que cresce e encolhe com as estações. No inverno, o gelo de dióxido de carbono se deposita. No verão, parte dele sublima, revelando com mais clareza o gelo de água que permanece por baixo. Usando radares em sondas orbitais, cientistas descobriram grandes depósitos de gelo enterrado a poucos metros ou dezenas de metros da superfície em várias latitudes. Não só nos polos, alguns desses depósitos formam camadas profundas, sugerindo que, em volume, Marte ainda pode ter algo comparável a um oceano inteiro, só que agora convertido em gelo subterrâneo. Há também evidências de estruturas em que gelo e poeira se alternam, formando depósitos estratificados. Esses pacotes de gelo e sedimentos registram ciclos climáticos antigos, em que o eixo de rotação de Marte mudou de inclinação ao longo de milhões de anos. Quando o eixo inclina mais, certas regiões recebem mais luz solar e o gelo migra de um lugar para outro. Além do gelo puro, parte da água marciana está presa em minerais hidratados na crosta, como argilas e outros silicatos que incorporam moléculas de água em sua estrutura. Estudos sugerem que uma fração grande da água original pode ter sido engolida pela crosta dessa forma. Em vez de fluir na superfície, ela foi sequestrada quimicamente e trancada dentro de cristais. Modelos geofísicos e sinais de radar vêm apontando para algo ainda mais inquietante: a possível existência de água líquida em grandes profundidades, na crosta média de Marte. Não seria um oceano raso na superfície, mas reservatórios profundos, mantidos líquidos por pressão e calor interno. A existência exata ainda é debatida, mas a simples possibilidade já é poderosa.
Se houver água líquida estável em profundidade, mesmo muito salgada, ela pode representar um dos ambientes mais promissores para a vida microbiana atual em Marte. Longe da radiação mortal da superfície e isolada. Em bolsões protegidos, a vida poderia se esconder ali por bilhões de anos. Invisível aos nossos olhos, mas detectável com instrumentos sensíveis. Esse quadro transforma o planeta vermelho em algo menos simples. Por fora, um deserto gelado. Por dentro, um mundo que ainda guarda, em camadas e fraturas, uma quantidade impressionante de água congelada, e talvez líquida. Em vez de um cadáver completamente seco, Marte se parece mais com um corpo em hibernação, com reservas internas que nunca chegaram à superfície na nossa época. Se a vida ainda existe em Marte, ela provavelmente não está na superfície, exposta ao frio extremo, à radiação e à secura quase absoluta. As melhores apostas apontam para baixo, para o subsolo gelado, para depósitos enterrados e para regiões em que a água, mesmo escassa, possa existir em forma líquida ou como um filme fino ao redor de grãos de gelo e minerais. Regiões com gelo raso, detectado por radar e por medições de nêutrons, são alvos naturais. Ali, ciclos sazonais podem derreter pequenas quantidades de gelo, criando ambientes úmidos em microescala, análogos ao permafrost da Terra. Nesses ambientes, micro-organismos poderiam passar a maior parte do tempo adormecidos, despertando apenas quando a temperatura sobe um pouco. Depósitos mais profundos, onde o calor interno do planeta se soma à pressão da rocha, também são candidatos fortes. Estudos sugerem a possibilidade de reservatórios líquidos na crosta média, talvez compostos de salmouras densas e frias. Na Terra, há micróbios que vivem em ambientes muito parecidos, alimentando-se de reações químicas entre água, minerais e rochas. Deltas fósseis, antigos leitos de lagos e camadas sedimentares finas são importantes, não só como refúgios, mas como arquivo, mesmo que a vida já tenha desaparecido. Essas estruturas podem preservar bioassinaturas, padrões químicos, texturas microscópicas e concentrações específicas de certos elementos. Por isso, missões atuais focam tanto nesses ambientes. Um detalhe crucial é a proteção contra a radiação. Na superfície marciana, partículas energéticas vindas do espaço e do Sol bombardeiam constantemente o solo, destruindo moléculas complexas ao longo do tempo. Alguns centímetros ou metros de rocha bastam para reduzir esse efeito de maneira drástica, tornando fissuras, cavernas e regiões sob grandes blocos especialmente interessantes. Existe também a questão ética e prática da contaminação. Qualquer missão que tente perfurar profundamente ou acessar possíveis reservatórios de água líquida precisa evitar levar micróbios da Terra para lá. Se isso acontecer, futuras análises podem ser confundidas, parecendo indicar vida marciana, quando na verdade revelariam apenas invasores terrestres. Por isso, as estratégias atuais são graduais. Primeiro, estudar bem a superfície e a geologia. Depois, identificar alvos promissores, como deltas, depósitos de gelo acessível e regiões com sinais fortes de água antiga. Em seguida, coletar amostras e, num futuro próximo, trazê-las à Terra para análises em laboratórios avançados. Só então arriscar perfurações mais profundas. Para quem vê de longe, esse caminho pode parecer lento, mas cada passo é calculado para equilibrar curiosidade e responsabilidade. Se um dia a frase "achamos vida fora da Terra" for dita, ela precisará sustentar o peso da prova, sem dúvidas razoáveis. Enquanto esse dia não chega, a própria busca já ensina algo perturbador. Mesmo quando um planeta parece morto à primeira vista, pode guardar segredos vivos debaixo da pele. E isso nos leva naturalmente à pergunta que mexe com a imaginação. Se Marte foi perdendo sua atmosfera, sua água de superfície e talvez até sua vida, quem é o verdadeiro responsável por essa transformação? O Sol, com sua fúria constante, ou o próprio planeta, com sua fragilidade estrutural? É esse duelo de culpados que prepara o terreno para o fechamento da história. Depois de tudo isso, fica uma provocação direta. O que você vai fazer com esse conhecimento agora? Vai continuar olhando para Marte como um pontinho vermelho qualquer no céu? Ou vai usar a morte desse mundo para repensar as escolhas que faz aqui na Terra, todos os dias? Se um planeta inteiro pode perder oceanos,
atmosfera e talvez até a própria vida. O que isso diz sobre a fragilidade da sua rotina, dos seus planos, do futuro que você acha garantido? Que decisão você está adiando hoje como se o seu tempo, o seu campo magnético pessoal, nunca fosse falhar? Escreve nos comentários o que mais te perturbou em Marte, a chance de ele já ter tido vida e perdido tudo, ou a ideia de um planeta com todas as condições e mesmo assim completamente estéril. E, mais importante, qual é a primeira mudança concreta que você sente vontade de fazer na sua vida depois de encarar essa história até o fim? Se esse mundo morto conseguiu te fazer enxergar a sua própria vida com outros olhos, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui, cada vídeo é um lembrete de que o universo é mais estranho, mais escuro e mais frágil do que parece, e que você ainda tem tempo para decidir o que fazer com isso. No próximo episódio, você vai sair das ruínas de Marte e viajar até o início do próprio cosmos. Vamos falar de galáxias impossíveis na aurora cósmica, estruturas gigantes, brilhando forte demais e cedo demais, desafiando tudo o que achamos que sabíamos sobre o nascimento do universo. Você tem certeza de que quer continuar acreditando que entendemos mesmo o começo de tudo?